Cara, como é bom ganhar jogo assim no finalzinho com gol. Pô, o Fluminense mereceu. O Fluminense tem merecido vencer os seus jogos. O Fluminense jogou bem novamente. Teve ali no segundo tempo um momento que o Santos deu uma igualada no jogo, principalmente com a entrada do Neymar. O árbitro é muito serviente, né? Serve aos desejos do Neymar, não pode encostar, que ele marca a falta. Também da qualidade dele, né? Ele organizou o meio de campo ali do Santos, aí que deu uma igualada, mas o Fluminense foi melhor. E o segundo tempo foi inferior ao primeiro, né? Com poucas chances, o jogo muito truncado, muito parado, com falta, mão na cara, cotovelada, empurrão. O segundo tempo foi um pouco menos criativo e mais físico. O primeiro tempo não, né? O Fluminense criou criou oportunidade, ficou sempre. Esse time do Renato, ele, quando as peças se encaixarem, os jogadores começarem a entrar no organismo dos jogadores, o que o Renato quer, cara. E olha que a escalação não foi o ideal para mim, não. Ele manteve ali o Lima no meio de campo. O Lima foi bem. Eu não queria a escalação do Lima, eu queria que o Ganso começasse a partida. Sei que está passando pela cabeça do Renato o Ganso aos poucos entrando no segundo tempo, pegar ritmo de jogo para depois assumir a titularidade. Mas ele começou com o Lima e o Lima foi bem, principalmente ali nos 20, 30 minutos do primeiro tempo. Ele pegou uma área ali da intermediária, próximo à meia-lua, e conseguiu fazer algumas jogadas de movimentação, de condução de bola, recebendo faltas. Gostei do primeiro tempo do Lima. Aí depois o Ganso entrou no segundo tempo. Logo aos 4 minutos teve um pênalti em cima do Canóbio, claríssimo. O árbitro muito ruim. Muito fraco esse árbitro. Principalmente quando o Neymar entrou no segundo tempo, que pegou o jogo e botou debaixo do braço. Não só tecnicamente, né, mas o Fluminense marcou, né, o Bernal, né, caçou o Neymar em alguns momentos. Mas principalmente, cara, foi na arbitragem, né? O árbitro ele fica com medo. Encostou no Neymar, falta, encostou cartão amarelo pro cara. Neymar reclama, vai lá, cartão no Bernal. Esses absurdos. Mas aos 4 minutos, o jogo poderia ter sido mais tranquilo para o Fluminense. Em 4 minutos de jogo, uma bola enfiada do Freitas. Também um ponto que eu gostaria de levantar aqui com relação à escalação. Eu não queria que o Freitas começasse a partida. Queria que o Thiago Santos começasse. O Thiago Santos entrou no segundo tempo e entrou bem, entrou como volante. Entrou ali como um cão de guarda no meio de campo para distribuir cacete. E o Freitas, que o Maracanã inteiro não queria que começasse o jogo, assim como o Lima, o jogo fez um bom jogo, um jogo seguro, um jogo tranquilo, um jogo firme. Só estou preocupado com o Thiago Silva, o parceiro dele, que terminou o jogo com dor na posterior da coxa. Parecia que em um momento ele pediu a entrada do Thiago Santos no lugar dele continuou, viu a importância da partida de se manter em campo e permaneceu até o apito final. Espero que não seja nada grave com o Thiago Silva, pelo amor de Deus, né? Eu fiquei preocupado ali com ele. Mas ele ficou até o final do jogo. Se fosse uma coisa grave, ele pediria para sair. Mas o Freitas me surpreendeu. E nesse lance de 4 minutos, foi uma bola enfiada do Freitas. Ele não fez somente esse lance esticado para o Canóbio, que o Canóbio cortou e o jogador do Santos meteu o joelho na coxa. O árbitro fingiu que não viu. Nem consultar o árbitro, o infeliz consultou. O Freitas também fez outros passes longos. Gostei, cara. Firme a atuação do Freitas. Aprovado no jogo de hoje ao lado do Thiago Silva. Samuel Xavier nem se fala também. Cresceu muito com a entrada com a chegada do Renato Gaúcho. A gente viu o Samuel Xavier bem mais ofensivo. Tinha momentos ali que eu achava que o Fluminense no segundo tempo, quando o Thiago Santos entrou, o Fluminense passou a jogar com 3 zagueiros, cara. Eu acho que a ideia era essa. Ele tirou o Martinelli, foi o Martinelli que ele tirou? Eu acho que foi o Martinelli, e colocou o Thiago Santos. Mas o Thiago Santos posicionou ali como tipo um líbero entre os 2 zagueiros e liberou os laterais. Os laterais ficaram praticamente como alas. Interessante essa movimentação no segundo tempo. Não acho que o Thiago Santos entrou como... Não, porque o Freitas e o
e o Thiago Silva permaneceram. Ele praticamente estacionou ali, liberou o Bernal. O Bernal novamente entrou no segundo tempo no lugar de quem o Bernal? Meu Deus do céu. Bernal entrou no lugar do Hércules. O Bernal não pode ser reserva em hipótese nenhuma. Não tem condições. O Bernal joga muita bola. Passe longo, distribuição, roubada de bola. Firme no lance. Tomou um cartão bobo por imposição do Neymar, o árbitro lá, serviente ao jogador. Acabou amarelando ele. Espetacular o Bernal. Cara, vai ganhar a posição assim. Eu acho que o Bernal é igual o Ganso. Então, o Renato tá, no caso do Bernal, tá observando, tá demorando para chegar à conclusão, porque já era para ser titular nesse jogo, e o Ganso tá pegando só ritmo de jogo. Primeiro tempo do Fluminense muito bom. Com 4 minutos teve o pênalti no Canóbio. Aos 6 minutos o primeiro chute foi do Fluminense, através do Hércules. 9 minutos o Fluminense já estava tomando conta do jogo, aquela intermediária toda, não deixando o Santos jogar. O Santos não saiu de trás, com muita dificuldade de sair. O primeiro tempo terminou com 9 finalizações do Fluminense, 9 finalizações e 2 apenas do Santos. E o Fluminense com quase 60% de posse de bola. O Fluminense martelando, o Fluminense pressionando, o Canóbio aberto pelo lado esquerdo, o Arias novamente fez uma grande partida, e o gol do Fluminense, no finalzinho, aos 52 minutos, tinha que ter a participação do Arias na assistência ali para o Samuel Xavier chutar e a bola entrar lá na gaveta. O Arias, mais uma participação, mais uma assistência para gol do Fluminense. Então o primeiro tempo do Fluminense foi muito bom, sempre no ataque, pressionando, marcando alto, o Santos se limitando a se defender, não conseguindo jogar. Destaque no primeiro tempo para o Freitas na zaga ao lado do Thiago Silva. Também o Thiago Silva é espetacular, não tem nem por que elogiar o Thiago Silva, é sempre um monstro em campo. O Lima fez um bom primeiro tempo ali e o Arias espetacular. Aí fomos pro segundo tempo. Aí as coisas mudaram. Um primeiro tempo em que o Fluminense foi senhor da partida, deveria já ter aberto o placar, e se não fosse o problema do árbitro lá com 4 minutos não ter dado pênalti, era para o Fluminense ir para o intervalo já ganhando o jogo. O Renato Gaúcho fez uma modificação inteligente. Ele tirou o Hércules e estacionou o Bernal na frente da zaga e liberou o Martinelli. Martinelli bem no jogo, tá? Marcando, cobrindo, correndo, dando sequência a jogadas, dando passe. E o Santos, o Caixinha mexeu bem. Cara, você bota o Neymar em campo é outra coisa, ele chama a responsabilidade. Todas as jogadas do Santos no segundo tempo passavam pelo Neymar, pelos pés do Neymar. E aquele problema, o Neymar mal fisicamente, ouvindo de contusão, mas é outra coisa. Encostou, o árbitro vai marcar falta, ele manda na arbitragem, ele briga com o árbitro, ele exige cartão, então o jogo fica diferente. Aí o Fluminense, que no primeiro tempo era senhor da partida e pressionava, o Santos começou a jogar, aí o jogo deu uma igualada. Mas que entrou o Soteldo, que acabou saindo porque voltou a sentir uma contusão novamente, quase não veio para o Rio de Janeiro. O Flu manteve, mesmo com essa entrada do Neymar, o Fluminense se manteve sempre com a postura ofensiva. O Santos saiu mais para jogar, principalmente através dos pés do Neymar, mas não levou susto ao goleiro Fábio. Isso aqui é importante dizer. Não é só a postura ofensiva do Fluminense que está me agradando muito. O Fluminense não está tomando susto. O Fluminense não toma sufoco. O Fluminense... o goleiro do Fluminense não tem trabalho durante a partida, defesa espetacular, o Fábio salvou. Não, é um jogo em que o Santos no segundo tempo conseguiu sair, mas mesmo assim estava no controle do Fluminense. Então o Santos teve as alterações. Ponto importante, que as alterações do Renato Gaúcho. Teve um momento da partida ali, a partir dos 15, 20 minutos, que o jogo começou a ficar lento, morno, não tinha chance nem de um lado, nem do outro, não tinha oportunidade, o jogo estava muito centrado no meio de campo, muito parado em faltas. Aí o Renato tirou o Lima e colocou o Ganso, para dar aquele cérebro ali no meio de campo, para essas jogadas poderem chegar nos atacantes.
para poder a bola chegar com qualidade na frente. Ele tirou o Canóbio, que estava na correria do primeiro tempo. O Canóbio é aquela mesma situação, é o terço final, é a conclusão do lance que ele fica com dificuldade. Ele vai até um determinado momento com velocidade, com muita vontade, mas precisa terminar bem esse lance, coisa que o Keno entrega. Então, aos 23, o Renato fez 2 alterações. Ele tirou o Lima para colocar o Ganso, tirou o Canóbio para colocar o Keno. Ok, gostei. Aos 40, ele tira o Cano muito cansado, que também correu, marcou, deu carrinho, mas não aproveitou nenhum lance, e colocou o Everaldo, que pouco tocou na bola. Aos 43, ele tira o Martinelli e coloca o Thiago Santos. Aí o Fluminense fez uma pressão maior no campo do adversário. Isso foi com 43 minutos. O Fluminense, naquele momento, a partir dos 43 minutos, com essa entrada do Thiago Santos no lugar do Martinelli, que estava muito cansado, fez com que o time liberasse os laterais, tanto que o gol saiu pelo lado direito através dos pés do Samuel Xavier, praticamente como um ala por ali. O René também do lado esquerdo, porque lá na cozinha tinha o Thiago Santos mais centralizado, Thiago Silva e o Freitas. Aí o Fluminense foi para o abafa final. E aos 51 minutos, a jogada lá, eu acho que foi o Keno, chutou a bola, resvalou, parou no pé do Arias, o Arias abriu na direita, o Samuel chutou, a bola desviou, entrou na gaveta, golaço, Fluminense 1-0. Importantíssimo resultado, importantíssimo esse gol no finalzinho, nos dá esperança de o time crescer cada vez mais na competição. O Fluminense é um time que não abdica do ataque, sempre atacando, nos momentos em que até que o jogo estava igual, o Fluminense sempre teve uma postura mais ofensiva no campo do adversário e marcando também. E marcando, eu acho que o Fluminense só não conseguiu o gol no primeiro tempo pela não marcação do pênalti e também porque o Santos se fechou bem. Teve um momento do primeiro tempo ali que o Santos encaixou a marcação e o Fluminense já não conseguia mais fazer com que essa bola chegasse no terço final. Mas o Fluminense é outro time com o Renato Gaúcho. É um time mais ofensivo, mais confiante, com troca de passe, a bola vai de pé em pé, a bola, né, há triangulações, jogada ensaiada, meu irmão. Teve um lance ali do Ganso que ele botou a bola pro René, atrás da barreira, atrás da defesa, o René chutou cruzado, a bola passou em frente da trave, jogada ensaiada. Em pouco tempo, 5, 6 treinos, o Renato mudou o espírito do time, o espírito da torcida. O jogador acaba o jogo, vai lá para a torcida agradecer. O jogador joga com alegria, com vontade, e o Fluminense joga bem. Bom, coroou, cara. Pelo primeiro tempo, o Fluminense merecia já sair com a vantagem. No segundo tempo, em alguns momentos, o Fluminense foi melhor. O Santos igualou a partida, o jogo ficou morno. Mas no finalzinho, o Fluminense foi coroado com mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. A 4ª vitória, se eu não me engano, do Fluminense. Uma sequência de 4 vitórias. O Fluminense está embalado nesse bagulho aí. Tô gostando de ver. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho como é que ficou a situação do Campeonato Brasileiro com essa vitória do Fluminense. Vamos para a classificação. O Fluminense está na 5ª colocação com 6 pontos. O líder é o Flamengo com 7. Então o Fluminense está a 1 ponto do líder Flamengo. Que beleza. 3 jogos, 2 vitórias. Isso aí. Beleza. Tamo juntos. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha. Vitória Fluminense. Tá, tô ficando bem acostumado com os jogos do Fluminense. Que bom. É outro time. Tô indo nessa. Flui!